Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida. Na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco mais rapidamente sobre Lutero, a predestinação, argumentos prós e contra a predestinação. Mas antes gostaria de reportar ao resumo da aula passada, no qual nós apresentamos o hino Castelo Forte de Martinho Lutero. Deixamos o link deste lindo hino. Se os irmãos não ouviram, eu vou deixar o link do hino novamente no resumo desse livro, dessa aula, lá na descrição do vídeo, para você poder ouvir esse hino. Está muito bonito e uma interpretação muito linda da Igreja Adventista. Vale a pena, você vai ser edificado. Nós vimos 15 frases de Martinho Lutero. E deixamos a dica para você, se você interessar pesquisar mais. Falamos para você que poderia deixar lá no comentário aquela que você mais gostou. Então foram frases muito interessantes que nós fizemos algumas considerações a respeito de algumas delas. Falamos sobre as contribuições de Calvino e falamos sobre conceitos teológicos importantes: eleição, predestinação, reprovação e presciência. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Lutero a respeito do hino. Nós vimos na última aula que Lutero compôs o lindo hino Castelo Forte, que é o hino 323 do Cantor Cristão, 581 da Harpa Cristã e 33 do Inário Adventista. O link do hino está no resumo da aula. Lutero compôs esse hino baseado no Salmo 46, que ficou conhecido como o Salmo de Lutero. Além do livro de Romanos, Lutero era um grande estudioso do livro dos Salmos. E o seu favorito era o Salmo 46. No Salmo 46, o ensino é que aconteça o que acontecer, o povo do Senhor está feliz e seguro. Essa é a mensagem: aconteça o que acontecer, o povo do Senhor está feliz e seguro. Salmo 46, conhecido como Salmo de Lutero, salmo que ele usou como base para fazer o hino Castelo Forte, para compor o hino Castelo Forte. Número 2, João Calvino e a doutrina da predestinação. João Calvino foi um teólogo protestante suíço que criou uma doutrina que é alvo de muita resistência no meio cristão. Essa doutrina é conhecida como a doutrina da predestinação. De acordo com esse ensino, Deus criou parte da humanidade para ser salva e parte da humanidade para ser condenada. Diante do exposto, os calvinistas creem que a eleição e a predestinação são incondicionais, ou seja, o homem não tem participação no seu destino eterno. Por outro lado, há um grupo conhecido como arminianos que creem que a eleição e a predestinação são condicionais. Para ilustrar o nosso trabalho, vamos apresentar argumentos dessas duas linhas de pensamento, com o objetivo de enriquecer o nosso conhecimento bíblico. Então, uma linha crê na predestinação e outra discorda da predestinação. Então, há uma dialética, uma argumentação entre elas. E nós vamos ver um pouco disso hoje. Em nenhum momento aqui nós queremos esgotar o assunto, mas trazer à luz a existência dessa dialética entre essas linhas de pensamento. Isso tem o objetivo de enriquecer a aula, de enriquecer o conteúdo, né, que está intimamente relacionado com a Reforma Protestante. No item 3, o significado da predestinação. A palavra predestinação traduz o termo proorizo, que significa predeterminado, destinado de antemão ou previamente decidido. Esse termo aparece 6 vezes no Novo Testamento do seguinte modo. Todo esse conteúdo está na descrição do vídeo. Você pode abrir a descrição do vídeo no seu celular
Se você tiver no celular, você abre a descrição do vídeo e você consegue acompanhar o vídeo e a leitura e o texto. Número 1. A predestinação. Número 1. Refere-se à predeterminação por parte de Deus dos acontecimentos da história do mundo. Versículo que nós vamos usar como referência, Atos 4:28. Para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então quer dizer que há fatos históricos predeterminados por Deus. Há coisas que vão acontecer, são fatos predeterminados por Deus. Deus já determinou que isso vai acontecer. No tempo devido isso vai acontecer. Então é predeterminação, relacionado com a história da humanidade. E refere-se à predestinação acerca do destino final dos indivíduos com relação à salvação. Nós temos aqui algumas referências bíblicas. Romanos 8, 29 a 30 diz assim: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Conforme o conselho da sua vontade. Então aqui nós vemos algumas referências bíblicas que falam da predestinação e que são usadas para defender a predestinação, e também nós temos a predeterminação. Estou colocando aqui embaixo para fazer um fechamento desse tópico. Os termos predestinação e predeterminação estão presentes na teologia. Em ambos os casos, tudo está de acordo com os decretos de Deus. Predeterminação está relacionada aos acontecimentos históricos já determinados por Deus. Deus já definiu o que vai acontecer. E predestinação está relacionada ao destino eterno das pessoas, onde não há participação humana. Deus já marcou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Essa aqui é a colocação da predestinação. Argumentos, o próximo item, argumentos que refutam a predestinação. São argumentos que vão de encontro, né? Que vão de encontro, né? Ir ao encontro é uma coisa, vai de encontro com a predestinação. Quer dizer, são argumentos que se chocam, que questionam a predestinação. Vamos ler alguns aqui para que a gente possa conhecer essa visão, essa linha de pensamento. É o item 4, que diz assim: o ensino da predestinação provocou diversos questionamentos como: se Deus é mesmo perfeito, bom e misericordioso, por qual razão ele criaria parte da humanidade para ser salva e parte da humanidade para ser condenada? Em Atos capítulo 10, versículo 34, estando na casa de Cornélio, Pedro ensinou que Deus não faz acepção de pessoas. O argumento é que o bondoso e misericordioso Deus jamais criaria uma criatura que já estivesse com o seu destino eterno definido para a condenação. Argumenta-se que não podemos confundir a onisciência de Deus, que o capacita a saber sobre todas as coisas, com a predestinação, que faria dele um Deus cruel, que dá a vida à parte de suas criaturas, humanidade, homens, para condená-las ao inferno, sem que elas tivessem qualquer chance de arrependimento ou conversão. É interessante ler depois novamente, você tem a matéria na descrição do vídeo, ler novamente para você ir assimilando essas argumentações.
O próximo parágrafo. Se Deus predestinou alguns e reprovou outros simplesmente com base em sua vontade, então ele foi arbitrário. Nesse caso, ele agiu com injustiça, quando resolveu conceder apenas a algumas pessoas o dom da salvação. Um Deus que é amor e que ama o mundo não poderia deixar as suas criaturas à perdição eterna sem considerar a decisão de cada uma delas. Você vai escolher, tomar a decisão. E qual é a decisão? João 1,12. João capítulo 1, versículo 12. Você vai receber Jesus Cristo em sua vida e você, por causa disso, você vai ser feito filho de Deus. Número 1. Se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, como ele já predestinou uma parte da humanidade para a condenação? Então aqui tem um versículo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Então se Deus, versículo 3 e 4. Então se Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos, como é que ele já marcou quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Número 2. Se Deus não quer que alguém pereça, como já pode definir o seu destino eterno, o destino eterno de uma criatura, sem mesmo antes dessa criatura nascer? Referência, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui diz novamente que Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Essas argumentações aqui que eu estou falando são aquelas que se opõem à predestinação. Os defensores da doutrina da predestinação dizem que o fato de Deus predestinar uma parte da humanidade para a salvação e outra parte da humanidade para a condenação não faz dele um Deus cruel, mas glorifica o seu nome. Então essa é uma colocação. Aquele que defende a predestinação diz que isso não faz com que Deus seja cruel, mas ele glorifica o nome dele, porque ele vai salvar quem ele quer ser salvo. Ele vai ter misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. Então essa já é uma referência que diz respeito a defender a predestinação. Quando Deus diz, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Então é como se Deus já tivesse escolhido quem ele vai ter misericórdia e quem ele não vai ter misericórdia. E isso não faz dele um Deus cruel. Isso faz com que ele glorifique o seu nome. Mas agora eu não vou antecipar, vamos ler agora os argumentos que apoiam a predestinação. E aí depois os irmãos poderão ler novamente, com calma, e ver aí o que os irmãos acham a respeito dessa dialética, né? Deus predestinou, Deus já marcou as pessoas que vão ser salvos. Esse vai ser salvo, esse não vai ser, aquele vai ser, o outro não vai ser, esse aqui vai ser, esse aqui não vai ser. Ou Deus ele dá oportunidade para que a pessoa tome essa decisão. A salvação ela é incondicional. Deus já marcou, esse vai ser salvo, aquele não vai. Ou Deus ele diz assim, quem quiser vir a mim vai ser salvo, quem quiser se arrepender e vir a mim vai ser salvo. Qual é a sua interpretação? Você pode colocar nos comentários também, amém? No sentido, como digo aqui, todo esse debate, né, essa dialética de ideias opostas, a gente está propondo aqui um crescimento, um amadurecimento na fé. Aqui nós não estamos dizendo quem que está certo, quem é que está errado. Aqui nós estamos amadurecendo na fé, crescendo no conhecimento, desenvolvendo essa capacidade de argumentação. Amém? Argumentos que apoiam a doutrina da predestinação. Veremos a seguir uma argumentação que apoia a doutrina da predestinação. Acompanha comigo na leitura, fica mais fácil. Nós devemos, tudo isso aqui agora está defendendo a predestinação, tá? Nós devemos apenas reconhecer que Deus é soberano e faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11.
Nenhum dos seus planos pode ser impedido. Jó 42, 2. Operando Deus, ninguém pode impedir. Isaías 43, 13. Não é o homem quem dirige os seus passos. Jeremias 10, 23. É Deus quem dirige os passos dos homens. Provérbios 16, 1. Ele inclina o coração do homem para onde ele quer. Provérbios 21, 1. Pois é Deus quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Filipenses 2, 13. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Romanos 9, 18. Ele é o oleiro e tem todo o poder sobre o barro. Romanos 9, versículos 20 e 21. Para da mesma massa fazer vasos de ira preparados para perdição. Romanos 9, 22. E de igual modo para fazer vasos de misericórdia, os quais Ele preparou de antemão para a sua glória. Romanos 9, 23. Quanto a nós, devemos apenas nos recolher em nossa insignificância e reconhecer o senhorio de Deus. Se aprove a Deus desde a eternidade predestinar os eleitos para a salvação, Romanos 8, 29 e 30 e Efésios 1, 5, nós devemos apenas glorificá-lo, pois este é um ato de amor e misericórdia de um Deus soberano. Aqui a defesa da doutrina da predestinação diz o seguinte, que na verdade, o que acontece? Na verdade, todos os homens estão perdidos. Na verdade, está todo mundo perdido. Porque todos nós somos pecadores. Está todo mundo perdido. Mas se aprove a Deus, que de todo mundo perdido, se aprove a Deus separar uma parte para a salvação, isso ele mostra a misericórdia dele e com isso ele glorifica o nome dele. Agora, essa parte que Deus separou da humanidade para a salvação, foi ele que decidiu quem é que ia ser salvo. E não que aquela pessoa que não faz parte desse grupo, mas ela quer ser salva, mas Deus não escolheu ela para salvação, então ela não vai ser salva. Entendeu? Então a ideia seria mais ou menos essa. Todo mundo está perdido, todo mundo é pecador, o mundo inteiro, toda a humanidade está perdida. Mas Deus é tão bom e tão misericordioso que dentre essa humanidade perdida, Ele pegou uma parte para Ele. É isso que a doutrina da predestinação defende. Então aqui nós temos esses dois... Desculpa, irmãos, começou a coçar o nariz aqui. Então é isso que acontece. Tem essa ideia de que a humanidade estava perdida, Deus, todo mundo perdido, Deus é tão bom, tão misericordioso que pegou uma parte para ele, sem dar chance da pessoa escolher ou ser escolhida, né? Ele que escolheu, pronto, e acabou. Quem não escolheu vai estar perdido, porque já estava todo mundo perdido mesmo. Então, se ele foi bom e misericordioso e escolheu uma parte para a salvação, isso aí mostra a misericórdia dele. Então essa é a ideia que a predestinação traz, né? Então, irmãos, essa que é a ideia, essa que foi a proposta, os argumentos. Eu acho que o ápice da aula é essa argumentação aqui, essa dialética entre aqueles que defendem a predestinação e aqueles que não defendem. Se o irmão quiser, a irmã quiser, dá mais uma lida aqui nesse conteúdo. E dentro aqui daquilo que você também conhece, dentro do seu conhecimento teológico, você que já estudou sobre o assunto, nos ajude. Faça um comentário substancial, faça um comentário que acrescente. E eu tenho certeza, eu convido a todos os irmãos que leiam os comentários, porque fica como sendo um fórum assim de debate, um fórum de aprendizado, entendeu? Podemos conversar um com o outro no comentário, sem agressividade, sem falta de respeito, porque nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus e edificar as nossas vidas, amém? É um assunto interessante, irmãos, é um assunto profundo. E aí, a predestinação? Tem uma argumentação forte a favor e tem questionamentos fortes contra, então é uma dialética, né? E como é que a gente vai conversar sobre isso? Se vocês quiserem, fica à vontade para enriquecer o trabalho nos comentários, tá bom? Resumo da aula de hoje. Falamos a respeito de Lutero, né, do Salmo 46,
que foi o salmo que inspirou o hino Castelo Forte. O link está aqui. João Calvino e a predestinação, falamos sobre a criação dessa doutrina. O significado da predestinação, argumentos que refutam a predestinação e argumentos que apoiam a predestinação. E o item número 6 é o hino Castelo Forte, que novamente eu estou aqui colocando o link, essa interpretação aqui, é a interpretação da Igreja Adventista, aparece a letra, é uma coisa, o vídeo é muito lindo, você vai acompanhar o vídeo que é lindo, a letra que é linda, a melodia que é linda, a mensagem que é linda, é tudo lindo nesse hino Castelo Forte de Martinho Lutero. Meus irmãos, eu desejo que Deus abençoe a todos ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.